porque o governo federal, ele mapeou, em outubro do ano passado, 142 municípios do Rio Grande do Sul com mais risco de desastres naturais, inclusive a capital Porto Alegre. Esse estudo foi feito pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que responde ao Ministério da Ciência e Tecnologia e é coordenado pela Casa Civil. A ideia é justamente identificar cidades que deveriam ser priorizadas pelo novo PAC com o critério de adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. Delegado Palumbo, já estava no radar do governo federal uma situação como essa. Houve, na avaliação do senhor, atraso por parte da administração federal no reconhecimento do estado de calamidade no estado do Rio Grande do Sul e mesmo assim houve uma correção de rota? Vimos o presidente da República indo no dia de ontem, hoje vários anúncios sendo realizados, certamente a administração federal vai se debruçar para ajudar todas as cidades e também o estado gaúcho na reconstrução do estado gaúcho. O que é preciso considerar em relação a esse monitoramento que é feito, mas muitas vezes nem sempre as medidas são implementadas de forma imediata. E aí muitas vezes chega uma tragédia, um fenômeno climático desproporcional e a gente acaba vendo uma tragédia como essa, né, delegado? Exatamente. O que o deputado quis na verdade, vai ter 1 bilhão e 300 milhões de reais em investimento da infraestrutura de Belém do Pará. O que ele queria fazer era levar isso para o Rio Grande do Sul. Mas o que o Zé Maria falou também é muito pertinente. Não sei se vai ter tempo hábil para isso. O que o Estado precisa, eu repito e friso, é dinheiro. Não adianta. E o Exército Brasileiro, que está sob o comando do presidente da República, creio que ele pode fazer muito mais, mandar mais embarcações, mandar mais helicópteros. Isso demanda dinheiro, mas é para salvar vidas. Agora não é o momento de se economizar absolutamente nada. Um helicóptero pode fazer muita diferença em qualquer cidadezinha onde as pessoas estão precisando de socorro, estão precisando de alimentos, porque a água ainda, infelizmente, ainda não abaixou. E as pessoas estão daqui a pouco sem alimentos, sem remédios, sem medicamentos. Então eu acho que o Exército, nessa situação, tem que agir mais sob o comando do presidente da República. É ele que manda nas Forças Armadas. Então, se tem 100 helicópteros, mande 100 helicópteros. Qual é a outra função que o Exército está fazendo nesse momento? Mande os equipamentos, mande as embarcações e não fique inerte, esperando que outros estados, como por exemplo São Paulo, mandou helicópteros da Polícia Militar para fazer salvamentos. Aliás, fizeram salvamentos. Dignos de elogio, são verdadeiros heróis. Claro que se o Exército puder ajudar mais, isso seria de muito boa valia. Tá certo. Roberto Mota já está de volta com a gente. Produção, tá. Daqui a pouco eu chamo o Roberto Mota para fazer uma reflexão sobre esse mapeamento que foi feito por um órgão federal que apontou justamente que 100 cidades no Rio Grande do Sul estavam sob risco de desastres naturais. Agora, Zé, claro, diante de um episódio como esse, não dá para simplesmente atribuir a um fenômeno climático desproporcional. Parece que houve ausência de campanhas ou medidas de prevenção, porque senão não observaríamos essas cenas que a gente compartilha agora com quem nos acompanha por imagens pela TV por assinatura e pelas plataformas digitais. Claro, é preciso olhar para frente e reconstruir o estado do Rio Grande do Sul. Mas o governo federal fez uma meia-culpa, Zé? Sim, fez e todos os governos, né? Os governos municipais, o governo estadual do Rio Grande do Sul e o governo federal. Ninguém está preparado para uma tragédia assim, né? Para uma quantidade de chuvas aí que nunca se viu na história do Rio Grande do Sul. Então, ninguém está preparado para isso. O Brasil, graças a Deus, ele não tem fenômenos assim de furacão, terremoto, algo parecido, e se acostuma em berço esplêndido. Mas, na verdade, a natureza ela tem ciclos que nós desconhecemos. Nós conhecemos os ciclos do dia, da semana, do ano, né? Mas existem ciclos de séculos, né? De milênios que a gente não conhece. E hoje já existe tecnologia que antecipa situações como esta, né? Já se sabia das fortes chuvas, o que não se sabia é até onde ia ser a consequência. Então era isso que precisa acontecer. Nesse gabinete de crise, o que se discutiu lá, inclusive,
foi exatamente a falta de um instrumento ágil, de um organismo nacional. Existem ministérios de todos os tipos, mas não existe um equipamento forte na defesa civil que tenha condições de imediatamente agir e principalmente de prever e alertar. Não é possível evitar chuvas assim. O que é possível é minorar as consequências, evitar vítimas fatais ou reduzir bem o número de vítimas fatais, ensinar a população como lidar com esse tipo de coisa, como pedir socorro, colocar à disposição organismos estatais e municipais, né? Exatamente para traçar ali uma emergência e assim por diante. Isto é possível, né? De fazer. E agora, esta união tem um objetivo que eu acho muito bom, né? Todas as desavenças estão sendo colocadas de lado e esta união. Mas é preciso pensar também, como você diz, no futuro. Por enquanto é no agora e no que está acontecendo. A tragédia continua acontecendo. A previsão de chuvas, mais chuvas para hoje, para você ter uma ideia, na última enchente nessa mesma região, por exemplo, as águas só cederam depois de 20 dias. Então a previsão agora é de mais de 30 dias, o alagamento continua em várias cidades, em várias regiões, né? Então é uma situação muito grave. Então é preciso tirar, a partir de agora, exemplos, experiência e formar uma defesa para que aconteça em qualquer lugar e imediatamente o Estado apareça. Não há. O governo ficou meio barata tonta porque não tem uma previsão para isso. Quem acode nesses momentos é o pessoal das Forças Armadas, né? Marinha está lá, Aeronáutica está lá, o Exército está lá, cada um com seus equipamentos, né? De emergência, construindo pontes, barcos especiais e assim por diante. Mas não há um agrupamento treinado e definido exatamente para estas emergências. E elas acontecem e acontecerão. É isso, programa Os Pingos nos Is, as principais informações e atualizações das consequências da tragédia no estado do Rio Grande do Sul, trazendo inclusive os números atualizados. Até aqui, esse grande episódio deixou 83 mortos e 111 pessoas estão desaparecidas. Agora eu queria chamar o Roberto Mota aqui em Os Pingos nos Is, fazer um giro de análises em relação a essa última informação, Mota. Houve um estudo, um levantamento feito por um órgão federal que apontou alta vulnerabilidade às fortes chuvas e de tempestades, fenômenos climáticos, em pelo menos 100 cidades do estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, esse risco já estava no radar, já estava sendo monitorado pelo governo federal. Claro que a gente torce para que o estado seja reconstruído quanto antes, é preciso que haja essa união de todos os entes federativos para a gente conseguir reconstruir o estado gaúcho. Mas é preciso também olhar para erros de procedimento, falta de implementação de medidas de prevenção. Não dá para não falar disso também, né, Mota? Claro que não, Caniato, mas a gente tem que ser justo, né? Eu acho que pouca gente é tão crítica do atual governo quanto eu. Mas eu acho que se a gente for pesquisar no Brasil inteiro o número de áreas que estão em situação precária e que se acontecer uma chuva como essa vai sofrer o mesmo destino, eu acho que a gente vai cobrir quase o Brasil inteiro. Aqui a gente está diante de um evento climático extremo. Quando a gente estuda engenharia na área de construção de estradas, no meu tempo a gente tinha uma tabela que mostrava, olha, de 5 em 5 anos vai cair uma chuva com esse volume, a cada 20 anos cai uma chuva com esse volume, a cada 100 anos cai uma chuva com esse volume. E não há nada que o ser humano possa ter feito que impeça uma catástrofe como essa de acontecer. É lógico que num país como o Brasil, isso tudo é piorado, porque há uma grande quantidade de pessoas morando em áreas onde não deveria morar ninguém. Mas isso, Caniato, basta a gente sair de casa, né? Você aí em São Paulo, eu aqui no Rio de Janeiro, e nós vamos ver isso na nossa frente. Pessoas morando em locais que não são adequados.
Mas o que os governos ou qualquer um pode fazer a respeito disso? No Brasil de hoje, quase nada. O que a gente precisa entender é que a situação no Rio Grande do Sul é gravíssima. Não só há um número enorme de desabrigados, mas há um colapso na infraestrutura de comunicação, inclusive na área de segurança. Há muitas áreas isoladas e eu conversei com vários amigos, eu tenho muitos amigos no Rio Grande do Sul, e a percepção deles é de que isso ainda vai durar muitos dias. Há pessoas que estão se recusando a sair das suas casas alagadas por medo de saques, por medo de roubos. Então, a expectativa é de que segurança pública, se não se tornou rapidamente, vai se tornar o problema número 1. Basta a gente lembrar do que aconteceu em Nova Orleans, na sequência do furacão Katrina. Lá houve uma quebra total da lei e da ordem. Bandos armados andavam pela cidade, saqueando, fazendo o que queriam. Isso foi nos Estados Unidos da América. Então, esse é o grande risco no Rio Grande do Sul. As pessoas com quem eu falei me dizem que o governo está batendo cabeça, está completamente despreparado e que quem está levando à frente as iniciativas mais importantes é a iniciativa privada. Inclusive foram eles que colocaram, a iniciativa privada que teve a ideia de colocar o Starlink para pelo menos manter alguma conexão do Rio Grande do Sul com o resto do mundo. E para piorar, há a previsão de uma frente fria chegando e se espera uma queda de temperatura para 10 graus. Imagine numa situação como essa. Então, o que nós precisamos aqui para encerrar é um esforço nacional que não é só do Estado. Eu duvido muito que o Estado brasileiro, com toda a sua burocracia, com toda a sua preocupação com emenda disso, com emenda daquilo, eu não acho que esse vai ser o caminho de alívio para os nossos irmãos gaúchos. É preciso que a sociedade brasileira se mobilize, que as pessoas, que os indivíduos, que as empresas, todo mundo que sabe como fazer as coisas, como executar projetos, como fazer com que as coisas aconteçam com eficiência, nós precisamos de vocês no Rio Grande do Sul agora.